Querido irmão, abra o texto sagrado em 1 Coríntios, capítulo 11. Texto que nós usamos para instruir a igreja no que diz respeito à ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 33. Chamo a sua atenção a importância que nós entendemos da ceia, assim como o batismo. A ceia também é uma ordenança, um meio de graça. A ceia é essencial ao culto, à vida do cristão. Eis a razão pela qual nós temos aqui 2 capítulos que Paulo investe aqui para tratar sobre ceia. Capítulo 10 da sua primeira epístola e capítulo 11, a importância na ceia. Eis a razão pela qual também Paulo vai orientar a igreja que eles não se ausentem da ceia, não deixem de participar da ceia do Senhor. Olha para o verso 23, nos diz a palavra: porque eu recebi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Amém, meu irmão? Nós estamos diante de um texto que é lido quase que mensalmente aqui na igreja, irmãos, que é a orientação no que diz respeito à ceia. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, porque o tema ceia do Senhor é um tema extremamente caro para nós, como crentes, como reformados. Nós entendemos e compreendemos esta ordenança, e em instantes nós estaremos ali participando dela. Entendemos a importância como um meio de graça. Mas é verdade, irmãos, que pós-reforma protestante, e nós estamos no mês da reforma, nós tivemos muitos conflitos no que diz respeito à ceia do Senhor, historicamente. Eis um tema que, no decurso da história, esse tema foi trazendo conflitos para a igreja, na compreensão e na aplicação dele à igreja. Se não vejamos, eu queria citar pelo menos aqui 3 deles, os mais conhecidos, e do conhecimento dos irmãos também, por certo. Houve um momento na história, pós-reforma, que nesta interpretação, no que diz respeito à ceia do Senhor Deus, a igreja católica romana disse que a ceia é uma transubstanciação. O que é isso, pastor? Foi defendido que os elementos da ceia, eles passam por um processo de transubstanciação, ou seja, nós iremos comer o corpo, iremos beber o sangue. A substância do pão e do vinho é miraculosamente transformado em corpo e em sangue de Cristo. Posteriormente, nós temos uma outra tese, dizendo não é uma transubstanciação. Nós temos Lutero, o reformador alemão Lutero, disse não é uma transubstanciação. Nós não defendemos assim. Nós defendemos como uma consubstanciação. Nós não iremos comer o corpo nem beber o sangue. E ele defendia como consubstanciação, irmãos, ele defendia que o corpo está sob o pão
mas não é o próprio pão. E aí Lutero faz uma diferenciação quanto a isso, queridos. Ou seja, o corpo e o sangue de Jesus estão presentes debaixo, ao redor, por trás do pão e do vinho. E ele chamou isso a doutrina chama isso de consubstanciação. Isso trouxe uma crise entre Lutero, no conceito, e entre Zwinglio, que vai dizer que não é uma transubstanciação, não é uma consubstanciação. E Zwinglio vai para um extremo, dizendo o seguinte, que não, a ceia é apenas um memorial daquilo que Cristo fez na cruz. E Zwinglio, que é o reformador suíço, disse, não, nós nos reunimos em ceia apenas para uma lembrança acerca daquilo que Cristo fez na cruz. Quem é que organiza isso, pastor, na interpretação bíblica? Vem Calvino. Calvino diz assim, não é uma transubstanciação, não é uma consubstanciação, não é um memorial, mas a ceia do Senhor Deus é de fato um meio de graça. Está tudo bem aqui, na bênção. É um meio de graça. Até desconcentra o pregador, né, irmão? Negócio caindo assim. Um meio de graça, em que a igreja do Senhor Deus ela é edificada espiritualmente. E sabe o que Calvino vai dizer? Cristo está verdadeiramente presente na ceia. E esta presença ela não é física, como a transubstanciação e na consubstanciação, mas ela é real, verdadeira, porque através do Espírito Santo de Deus, nós entendemos que é uma ação do Espírito Santo de Deus, quando nós participamos da ceia, em que o Espírito testifica o ato de Cristo na cruz, e torna este ato legítimo nesta manhã. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Aí irá nos dizer Calvino, enquanto o pão e o vinho permanecem imutáveis, que foram tirados do uso comum, diz Calvino, o Espírito eleva o crente através da fé para gozar da presença de Cristo de um modo que é glorioso, real, ainda que indescritível. Nós cremos que Deus está aqui nesse lugar, aleluia. Por isso que Paulo vai dizer, não se ausente deste meio de graça. É a palavra de Deus para a gente. Deus habita no meio do seu povo. Deus ordenou, estabeleceu a ceia para edificação da igreja. E aí Paulo, com muita precisão, irmãos, ele vai destacar para a gente as oportunidades da ceia. Por quê, pastor? Eu não devo me ausentar da ceia pelas oportunidades que a ceia nos concede, esse meio de graça, este sacramento. Vejamos, eu queria citar alguns aqui para a gente, pontualmente, rapidamente para a gente. Por exemplo, creia nisso, querido, o momento da ceia é uma oportunidade para agradecermos ao Senhor Jesus. Olhem comigo os versículos 24 e 25, leamos juntos, irmãos, versos 24 e 25, toda a igreja. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aproveite este tempo para lembrar todo o sacrifício, a trazer a sua memória, palavra de Deus para a gente, irmãos, tudo aquilo que Cristo fez por nós. Ceia é um tempo de dar graças ao Senhor Jesus. Ele nos diz, fazei isto em memória de mim, aleluia. É impossível, irmãos, a um crente fiel, convertido, no momento de ceia, não lembrar aquilo que Cristo fez por nós. Eu não sei vocês, toda vez que eu participo da ceia, eu lembro de João 3,16, Deus me amou, Deus amou o mundo, Deus amou a minha família.
e enviou o seu Filho como sacrifício no meu lugar, graças a Deus. Aproveita essa oportunidade. Paulo, ele orienta a igreja: deem graças. A ceia não é um rito apenas, irmãos, que compõe uma liturgia, mas a ceia é um rito de gratidão pela salvação. Tudo aquilo que Cristo fez por nós é dar graças a Deus pela salvação, é dar graças ao Senhor Jesus pela comunhão, é dar graças ao Senhor Jesus pela vida eterna. A ceia é uma oportunidade para agradecermos ao Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, queridos, a ceia também é uma oportunidade para olharmos para o Calvário. Olha o verso 26, queridos. Diz a palavra: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, meu irmão? Todas as vezes que a igreja se reúne em si, queridos, é uma oportunidade dada pelo Senhor Deus para que olhemos para o Calvário, as implicações do Calvário. Quando nós nos assentamos, quando nós recebemos os elementos da ceia, meus irmãos, os nossos olhos são voltados, se voltam para o Calvário. Devemos lembrar o quanto que o Senhor Jesus sofreu, o quanto que Ele foi humilhado, cuspido, surrado, espancado, sem piedade, sem dó, o quanto que Ele foi afrontado pelos seus algozes, e Ele carrega uma cruz, irmãos. E Ele faz isso, e Paulo irá nos dizer que Ele se faz maldito em nosso lugar, por amor, por misericórdia. Devemos lembrar disso, e o texto diz: nós anunciamos a morte. A ideia de anunciar a morte é a proclamação do Calvário, do sacrifício. Todas as vezes que nós sentamos no momento da ceia, é uma oportunidade, irmãos, e devemos aproveitar de anunciar a morte do Senhor Jesus. Deixa-me dizer uma coisa a você que está aqui visitando a igreja nessa manhã: salvação somente e mediante Cristo Jesus. Somente Jesus. Seja Deus louvado por isso. Mas, irmãos, além de olhar para o Calvário, o momento da ceia também é um momento, uma oportunidade abençoada para renovarmos a nossa esperança. Olha ainda o verso 26 ainda. O texto diz no finalzinho: eu devo fazer isso até que Ele venha. Olha aqui para mim, querido. Cristo voltará. Cristo voltará. Eu estou aqui para dizer isso para o teu coração: Cristo voltará. Prepare-se para a volta de Jesus, até que Ele venha. Nós devemos entender isso, devemos estar preparados. Todas as vezes que nós nos reunimos em ceia, nós estamos apontando esse momento maravilhoso em que a palavra de Deus diz que Ele voltará sobre as nuvens com poder e glória, não mais para salvar, mas agora para julgar a todos com justiça santa. Seja Deus louvado para sempre. Quando nós nos reunimos para celebrarmos a ceia, o fazemos com esperança renovada: Ele voltará, Ele voltará. Mas, irmãos, o momento da ceia também, irmãos, é um momento e uma oportunidade para uma autoanálise. Olhem comigo, uma autorreflexão. Versículos 27 a 32. Olha para o texto. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos ler juntos o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Paulo vai tratar do verso 27 ao verso 32, que a ceia também, irmãos, é uma oportunidade para a confissão de pecados, para uma autoanálise, irmãos. Ou seja, pensem comigo, eu não posso sentar à mesa, à ceia do Senhor Deus, sem uma autoanálise criterioso, sem uma investigação em nosso coração, ou em meu coração.
Eu não posso me assentar à mesa de maneira inadvertida, religiosa apenas. Percebam, há um aspecto aqui de uma consciência neste ato. Eu não posso chegar aqui de qualquer jeito. Eu não posso passar a semana toda distante. Eu não posso entrar aqui imaginando que conheço todos os ritos, todos os caminhos. Não, é um momento espiritual. É um momento em que Deus, de maneira misericordiosa, derrama perdão sobre nós. Aleluia. Quando nós confessamos, quando nós examinamos a nós mesmos. Irmãos, me chama a atenção o que Paulo diz: examine-se a si mesmo, homem, e assim coma. Há um ato contínuo aqui, irmãos. A ideia não é se ausentar da ceia, como algumas pessoas imaginam. Já disse isso aqui na igreja: eu tive um sábado terrível, pastor, eu pequei no sábado, eu não vou nem para a igreja. Lé do engano. Ceia é meio de graça, irmãos. Nós não podemos nos ausentar desse meio. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Nós precisamos deste meio de graça. Aleluia. Você pode se apresentar diante de Deus fazendo uma autoanálise. A ceia é um banquete que exige, entenda isso, querido, discernimento. Por isso que Paulo vai dizer que o nosso culto é racional, não é entretenimento, não é euforia. Quanto mais eufórico, eu estou pronto para participar da ceia. Não, percebam, há uma ideia de intelecto, de consciência, de razão. Examine-se o homem a si mesmo. Nós sabemos o que fizemos, irmãos, ou o que deixamos de fazer. A ceia é uma oportunidade para uma autoanálise. E por fim, irmãos, para a gente terminar, a ceia é uma oportunidade para o exercício da comunhão. Graças a Deus. Olha o verso 33. Vamos ler juntos, irmãos. Verso 33, para a gente fechar aqui, todos juntos. Assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai. Aleluia. Amém, meu irmão? Ceia é momento de comunhão. Que oportunidade maravilhosa, irmãos. Olha aqui para mim, querido. É interessante que por que Paulo fala aqui, pastor, que deve esperar uns pelos outros? Nesse contexto, alguns crentes aqui em Corinto, nós percebemos aqui a preocupação de Paulo em relação à disparidade social de algumas pessoas. Alguns crentes tinham posses e condições, e eles reuniam os amigos aqui nesse momento de celebração, e eles comiam antes, e eles chamavam os mais próximos e comiam antes, muitas vezes deixando de fora os menos favorecidos. E Paulo vai dizer: não, a ceia não é isso, vocês não entenderam a ceia. A ceia é uma oportunidade de comunhão, de partilhar, de dividir, de agregar, de trazer o princípio da isonomia, de entender que nós somos um diante do Senhor Deus, somos uma só família, carecemos do mesmo meio de graça, da mesma bondade, da mesma misericórdia. Eis a razão pela qual Paulo vai dizer o seguinte: olha, irmãos meus, Paulo se coloca na mesma condição. Vocês são meus irmãos, nós somos uma família, ligados e aliançados com Deus pelo mesmo sangue. Pense no princípio aqui, querido. Ele constrói uma ideia: Cristo que fez isso por nós, Cristo que morreu na cruz por nós, fomos aliançados com Deus por Cristo, por isso que eu sou irmão de vocês. Olhem, quando vocês estiverem reunidos para comer, esperem uns pelos outros. Deixa eu trazer aqui uma palavra importante, querido, prática para a gente. Eu não sei como é a sua dinâmica em casa, cada um tem sua dinâmica, e aqui eu não quero entrar nesses méritos aqui, irmãos, não é a minha intenção aqui, mas vocês sabem que é diferente quando na hora do jantar, do almoço, quem tem oportunidade, por exemplo, final de semana, pela correria, reunir a família à mesa, não é bênção, irmãos? O contrário também é diferente. Uma família em que um come na frente, outro come atrás, traz uma ideia, irmãos, me entendam, não quero entrar no mérito, cada um tem sua dinâmica, traz uma ideia de falta de comunhão, porque estar à mesa revela-nos intimidade, comunhão. E Paulo se preocupa com isso, irmãos.
Vocês querem comer na frente e vocês esquecem os outros. Esperem uns pelos outros. Porque ceia revela-nos a ideia de que igreja não existe fazendo acepção de pessoas. Lembrem-se do contexto, irmãos. Paulo exorta que a acepção de pessoas tem que ter comunhão. Eu não posso deixar outros de fora. E sabe por quê, irmãos? Porque a acepção de pessoas enfraquece a igreja, traz doenças espirituais à igreja. Nós somos uma só família, e eu termino dizendo isso. Paulo diz que a ceia é um momento oportuno para o exercício da comunhão. Graças a Deus, somos irmãos e carecemos deste meio de graça. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus, amém.